Alô, estudantes! Hoje nós vamos começar uma série de atualidades. Estes temas sobre atualidades, nós vamos discorrer aqui em cada programa um tema diferenciado. Hoje nós estamos aqui no estúdio com o professor Oswaldo Siqueira. Olá, professor! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, Regina? Tudo bem. O tema de hoje, 523 anos de Brasil e... As raízes do Brasil atual. Olha, muito bom. Professor Mário Geronasso. Olá. A partir do tema 523 anos de Brasil? Educação. 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 Muito bem, então, vamos começar com as pontuações, as observações que os professores têm a nos colocar agora. Vamos começar, então, sobre as raízes do Brasil, professor? Veja, é importante para nós entendermos o Brasil atual, e nós estamos falando de Brasil do tempo presente, né? É importante que a gente pense no passado, né? Para nós entendermos o Brasil do presente, nós temos que olhar para o nosso passado. Como foi construído o Brasil que nós temos hoje, né? O Caio Prado Júnior, né, no seu magnífico livro, ele já coloca que é este Brasil que nós conhecemos, o Brasil colonial, o Brasil das grandes propriedades rurais, da monocultura, né, da mão de obra escrava, que construiu o Brasil em que nós vivemos hoje. É fundamental que a gente entenda hoje as relações de trabalho, as questões econômicas do Brasil em relação ao resto do mundo, ainda sendo um país que produz commodities para ser vendidas para o exterior sem industrializá-las. Quer dizer, uma sociedade que ainda não cuida muito bem da grande massa de população negra e mestiça, né? E as favelas que temos aí presentes no Brasil. Então, é um Brasil extremamente complicado, denso, em termos de questões políticas também, né? Dentro de uma elite que sempre dominou o Brasil em relação a uma grande população que nunca teve grandes participações na política. E isso me faz lembrar, por exemplo, do quadro do Pedro Américo, o famoso quadro da independência, né? Sim. Que até caiu numa questão do Enem. O que aquele quadro teria de realista, já que ele é tão idealizado, né? E o realismo está num brasileirinho, no canto, puxando o burrinho dele, olhando tudo que estava acontecendo da independência, né? Mas caracterizando o brasileiro à parte, que Sim. sempre está olhando os grandes acontecimentos da política, mas sem uma maior participação. Às vezes sem nem saber muito bem o que efetivamente estava acontecendo. Né? Então é desse Brasil. Podemos até dizer que talvez tenha sido a forma como o próprio autor da tela estava vislumbrando o acontecimento. Pode, de repente, um Brasil daquele momento, né? Pedro Américo, uma vez perguntaram para ele por que você desenhou um quadro tão idealizado, pintou um quadro tão idealizado, né? E ele respondeu, eu sou um artista, Sim, eu tenho liberdade poética. Mas mesmo nessa liberdade poética, ele trouxe um pouco da realidade brasileira. Da realidade, mesmo que seja num cantinho, mas a realidade brasileira estava ali, né? Toda obra faz isso, né? Marlos, já que nós estamos falando agora sobre obra artística, a literatura também está, ao mesmo tempo, dialogando com justamente o exemplo que o professor colocou para nós. Para quem nos acompanha, público geral, sempre é relevante imaginarmos esses 523 anos e o que se espera daqui para frente. O olhar no retrovisor pequeno, pensando no passado, jamais deixe de olhar para trás, mas tendo a tela aberta, o para-brisa inteirinho pela frente. A construção de um Brasil melhor. Perpassa necessariamente essa construção pelo processo educacional, que ainda hoje é desigual, professora Regina. Por que é desigual? Porque nós vemos que o conceito colonial de Brasil prevalece. Então, quando nós olhamos para o passado, quem é doutor? Quem continua sendo doutor? Para muitos não é quem tem doutorado. Quem tem doutorado fez toda uma trajetória acadêmica para ganhar essa chancela como doutor. Mas a convenção traduz o quê? Formou-se em direito, é advogado. Formou-se em engenharia, é advogado. Formou-se em medicina, é advogado. Não importa se você não tem uma especialização sequer, mas o fato de você ter saído de uma faculdade de direito e ter
passado no exame de ordem, já o transforma em doutor imediatamente, mesmo que haja qualificação duvidosa no processo. Então, é desigual também por quê? Porque nós vemos um país em que muitos têm uma educação que ainda continua sôfrega e poucos têm uma educação melhorada. São os chamados filhos da elite, que acabam chegando ao ensino superior. Claro que esse conceito assusta alguns. Filhos da elite. Você quer dizer que não há uma democratização no ensino? Claro que há. E os avanços foram grandes nesses anos, mas ainda são pequenos diante do grande quadro. Veja que nós temos hoje no país, nesses 523 anos, e agora, em 2023, nós temos pouco mais de 7 milhões de indivíduos no ensino médio brasileiro. Primeira, segunda e terceira série. Quantos desses terão vaga para chegar ao ensino superior? Quantos desses chegarão ao ensino superior? Bom, se nós colocarmos dados do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, do próprio MEC, e o grande estudioso Anísio Teixeira, o professor Anísio, teria certa apreensão com esses números, né, Oswaldo? Porque ele diria assim, mas como é que pode? Se eu tenho 7 milhões de estudantes, 1,5 milhões de estudantes no ensino médio, por que eu terei menos que 1 milhão chegando ao ensino superior? Para onde vão os outros 6 milhões e tantos de estudantes? Para onde vai esta gente que não ascende mais, que ficará ali na formação intermediária? O funil da educação ou que vai para a evasão. A evasão mudou muito, ela subiu, ela duplicou na educação básica, no ensino médio. Nós tínhamos dados do INEP, que podem ser pesquisados por qualquer pessoa que está nos assistindo agora. Em 2020, a evasão era de 2,4%, 2,9%. Essa era a evasão do ensino médio. Hoje, 2023, com dados de 2022, a evasão subiu para 5%. Então nós temos 5% dessas pessoas saindo do ensino médio sem nenhuma perspectiva. Aí é que estão as falhas que nós temos que olhar, então, para-brisa aberto para olharmos para frente, como erradicar isso, como minorar a desigualdade social, como trabalhar, a professora Regina citou a literatura. A literatura, ela é um anexo, ela é um apêndice, e o apêndice, leia-se organicamente, não é algo produtivo. E deveria ser mais produtivo, porque a construção da literatura é o reflexo da arte brasileira, que também reflete um passado construído academicamente do quinhentismo ao modernismo, ou seja, da literatura de informação ao modernismo. Então há muito para nós olharmos para frente pensando no passado para resolver problemas. Com relação ainda à literatura sob o olhar do autor da obra. Né? A realidade, sob o olhar, o entendimento, a subjetividade do autor também está posta ali. Ou seja, todas aquelas situações que o incomodavam, percebidas pelo autor, são colocadas é um reflexo, né? É um reflexo. Quando nós pensamos no primeiro autor brasileiro, que o Oswaldo conhece bem, que foi Gregório de Matos, e o próprio padre Antônio Vieira, escrevendo os seus textos, o que esses dois que vieram ali pelo século XVII em diante, o que esses dois perceberam nos poemas de Gregório, do Boca do Inferno, do Boca de Forno, como ele era chamado à época, o que o Boca de Forno dizia? Que a Bahia, então a cidade da Bahia, exatamente assim, é cheia de desigualdades e de falsidades, que ele viu na prática, na cidade da Bahia. Então a corrupção já estava inserida ali, né, Oswaldo? Sim. E do outro lado, o padre Antônio Vieira, quando ele faz os seus sermões, que são sermões espetaculares, ele também percebe a hipocrisia de um cristianismo falso que havia naquela época. E esse processo se construiu também, de um lado, com a educação. Sim, e é importante que a gente perceba, você falou num cristianismo falso, né? Sim, mas que a gente perceba, né, também... Para não ser tão grosseiro, de aparências. Sim, de onde saiu essa estrutura da igreja, e é importante que se perceba isso, você que está nos assistindo, e que chegou ao Brasil, né? Essa estrutura, ela é ali dos anos de 1400, 1500. Sim, que vem para cá, sim, que nós tem recebemos como herança. Com o momento em que o Papa, em Roma, quando entrega a Inquisição para Portugal e Espanha, também entrega o controle sobre a igreja. Sim. E a partir daí, a igreja se torna um instrumento do Estado, português e espanhol. Então, é essa estrutura que vai chegar aqui, né? Como a igreja sendo parte dos instrumentos utilizados pelo Estado, para até controle social. Sim, e eles usaram a educação
nesse contexto, porque era necessário trabalhar com uma educação confessional e elitista. Mais uma vez, quem estudava na chegada lusitana ao Brasil e depois a permanência, quando os portugueses começaram a vir para cá efetivamente, os espanhóis também, somente os filhos da elite. Sim. Sim, porque o proletário mesmo não estudava. Tanto que ele vamos vai desenvolver isso depois, quase 300 anos depois. Se nós pegarmos no século XIX, ali por volta de 1840 e pouco, século XIX, nós vamos ter criado no Rio de Janeiro o primeiro colégio secundarista, né, é criado ali, que é o Dom Pedro II. E ele é essencialmente um colégio para as elites cariocas. É para isso que ele foi criado. E nós estamos falando do século XIX. A elite carioca. Praticamente 350 anos depois da chegada lusitana ao Brasil. E, olhando essa construção, nós entendemos mesmo que a desigualdade já estava posta ali. Sim. Era uma época em que as mulheres não podiam estudar. Sim. O romantismo revela isso, aí a professora Regina citou a literatura. Na literatura, a função da moça era sempre dentro de casa e ela lia. Ela se inteirava do processo, mas ela não tinha condições de viver um mundo, de ir para a academia. A formação que ela recebia eram livros. Bem... Sim. A partir dessas primeiras impressões, então, que os professores estão colocando para nós, o professor Oswaldo e o professor Marlos, sobre os 523 anos do Brasil, fizeram uma breve retomada de como tudo começou no nosso país, né? Agora, no próximo bloco, então, nós vamos colocar mais atualidades. Atualmente, como estão esses 523 anos do Brasil, também fazendo a ponte com o que os professores já citaram até agora. Acompanhe conosco até já. Alô, estudantes! Voltando para o segundo bloco do programa Eureka, hoje nós estamos na série Atualidades. E o nosso tema de hoje, Brasil 523 anos. No primeiro bloco, com os nossos convidados, o professor Oswaldo Siqueira, historiador, e com o professor Marlos Geronasso, da área de linguagens, estivemos fazendo um traçado, né, do início da nossa nação. Agora eu vou perguntar novamente para o professor Oswaldo o seguinte. No primeiro bloco, você citava a mão de obra escrava e que foi isso que estava impulsionando toda a elaboração, a confecção, enfim, dos trabalhos escravos. Hoje, no Brasil de hoje, como está esse espaço desta população? Dos descendentes, dos escravizados, espaços já conquistados? Veja, Regina, nós na história a gente trabalha com duas categorias, rupturas e permanências, né? Então, as rupturas seriam aquelas transformações efetivas que ocorrem, né? Então, nós não temos mais o trabalho escravo, essa é uma ruptura, né? Mas o que significaria uma permanência? A continuidade da exploração do trabalho. A exploração do trabalho de alguém, de alguém por outro, né? E nesse sentido, o Brasil evoluiu lentamente e continua um processo lento, né? A nossa classe trabalhadora, ela ainda sofre muito em relação às elites brasileiras, no sentido dos direitos adquiridos, tá certo. Desde Getúlio, 1943, temos a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, né? Que agora, recentemente, inclusive, foi um pouco alterada no nosso Congresso Nacional. Mas ainda você vê em notícias que tivemos mais para trás, em uma semana, 2 semanas, trabalho escravo no Brasil. Né? Ou a semelhança de trabalho escravo. Né? Então, é uma classe trabalhadora, uma classe trabalhadora ainda muito sofrida dentro do Brasil e sem recursos. Né? Porque, voltamos aí à educação, muitos não sabem dos direitos que têm, não estudaram para saber dos direitos que têm. Né? Muitos não conhecem os direitos que têm. E, no final das contas, como é que você vai pleitear aquilo que você não sabe que existe? Como é que você vai pedir por algo que você não conhece a existência? Né? Então, muitos, às vezes, entram no trabalho escravo, e algumas pessoas eu já vi comentando sobre isso, e dizendo, mas como entram numa coisa assim?
Não, mas ele não tem conhecimento que ele está entrando numa condição com essa. Ele tá procurando por trabalho, ele está procurando por atividade, para ganhar seu ganha-pão, para ganhar um meio de sustentar a família. E aí ele se sujeita à condição que for, até sem perceber que a condição não poderia ser aquela. E muitas vezes ele está enganado, estão enganando essa pessoa para que consiga ter o mínimo das condições de sobrevivência. Sim. E mais uma questão aí que eu gostaria que você pontuasse também, professor Oswaldo, com relação ao racismo. Porque nós vemos atualmente essas pessoas nessa condição de trabalho análogo à escravidão, e a maioria delas são pessoas negras. Sim, mas é o tal que alguns não acreditam que exista, né? O racismo estrutural, né? Que está presente na nossa sociedade. Quer dizer, é uma estrutura social que sempre deixou e continua deixando o negro numa posição inferior na relação da busca até por emprego. Vamos pegar um pouquinho, nós aqui, um pouquinho da nossa história recente, né? Durante um tempo atrás, quando a gente ia procurar um apartamento, a gente sempre procurava ou oferecia um apartamento para nós, hoje não mais, mas ofereciam sempre com dependência de empregada, né? Estrutural. Sim. Né? Estrutural. A dependência de empregada é uma outra, né, maneira... Quartinho, isso, uma outra banheiro. maneira de se referir à senzala, aonde ficava o escravo. Por que dependência? Separado, sempre separado. Exato. Por que dependência de empregada? A empregada não pode usar o mesmo banheiro que o patrão? Não, e isso também herança em outros povos. Eu vou lembrar que a minha filha, que é muito fã de um filme intitulado em português, Histórias Cruzadas, né? Nossa, em Histórias Cruzadas, o que acontece? Elas não podiam usar o banheiro da casa dos patrões, de jeito nenhum. Por isso, uma das cenas mais interessantes é quando uma branca consegue, de alguma maneira, encher o jardim de uma das vilãs da história, uma supremacista branca. Ela enche o jardim com vasos sanitários, para que ela pudesse entender que aquele caminho era um caminho errado. Isso é uma das cenas muito interessantes do filme. E é esse racismo estrutural que as pessoas não entendem, que as pessoas teimam em não reconhecer. Quando nós caminhamos na rua, né, e vem duas pessoas caminhando na rua na tua frente, mas você se preocupa com o negro, não com o branco. Isso é racismo estrutural. Porque você está deduzindo que o negro seria o ladrão enquanto o branco não é. Por que o branco não é? O branco pode ser o ladrão, sim. Sem dúvida. A professora Regina citou a atualidade. Nós estamos olhando para o passado, mas pensando no presente. E você citou muito bem que essa situação de escravidão permanece. E é inconcebível. Nós estamos no século XXI, já estamos com 23 anos do século XXI. O mundo não acabou, diziam lá atrás, 1999 vai acabar, o mundo não acabou. 23 anos depois nós temos o trabalho escravo, e de ponta a ponta nesse país tem o trabalho escravo no Rio Grande do Sul, há trabalho escravo em Minas Gerais, há trabalho escravo em certas regiões do Nordeste, em certos estados do Nordeste, e isso continua existindo. E agora, sobretudo nesse ano, o ano começa com inúmeras denúncias reveladas, porque nos últimos anos, infelizmente, houve uma camuflagem, como se não se pudesse tocar nesse assunto. Por quê? Porque você não pode desvelar e desvendar. Felizmente agora, a coragem arvora, porque entenderam que não haveria mais a impunidade para esses que escravizam, e por isso nós temos denúncias. Então é um fato atual e que pode vir a ser uma temática. O trabalho escravo no Brasil. O trabalho já foi tema do Enem, Sim. mas o trabalho escravo... Até que tem grandes possibilidades. Então, trabalho tem grandes escravo. possibilidades. Marlos, o professor Oswaldo cita a ausência de conhecimento da legislação, dos próprios direitos das pessoas, e por isso muitos se surpreendem como aceitaram uma condição de trabalho próximo à escravidão. Aí você colocava o seguinte no primeiro bloco: desigualdade educacional. Isso está posto na fala do professor Oswaldo, e agora eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa desigualdade educacional relacionando ao racismo. Nós temos um exemplo nesse mesmo contexto, que é o trabalho doméstico. Foi uma grita há mais de uma década, quando
os trabalhadores do lar, os trabalhadores domésticos, ganharam direitos. E muitos reclamaram, dizendo assim, isso vai causar desemprego, isso vai trazer dificuldades. Mas por quê? Porque eles não podem ter direitos, porque havia alguns patrões, e sempre houve, que faziam uma semi-escravidão, uma pseudo-escravidão e uma escravidão velada, mas deixavam ali. Exatamente por isso o professor Oswaldo citou, dependência de empregada. Era o apartamento ganhava mais valia, era mais valioso quando ele possuía o cantinho reservado para o trabalhador chamado como doméstico. Agora não. Aí o que acontece? O governo concede aquilo que é óbvio que deveria ter concedido, mesmos direitos aos trabalhadores domésticos. E é claro que muitos elitizados e supremacistas, péssimos a esse termo, mas ele existe. E nós temos que utilizar mesmo, porque são pessoas que continuam com esse raciocínio, que eles são superiores, e a eugenia continua presente na cabeça dessa gente, décadas e décadas, 2 guerras mundiais, e eles continuam com a eugenia, continuam entendendo que na cabeça deles que o mundo Barbie é o mundo da perfeição. Não é, aquele é um mundo tosco, aquele é um mundo famigerado, em que você tem só uma figura, que parece ser a figura da beleza, está totalmente errado. Então é claro que a educação é partícipe disso, por quê? Porque nós vemos, infelizmente, pessoas com menor escolaridade dentro desse conceito de indivíduos que são negros, indivíduos indígenas. Por quê? Porque eles acabam sendo discriminados, consequentemente, pelas suas próprias habitações e pagam este preço numa sociedade desigual como é a brasileira. E o acesso também à educação acaba sendo não tão facilitado para todos. Aí vem as cotas. Por quê? As cotas que agora em 2024 passarão por uma revisão. Que lá atrás, alguns partidos políticos mais voltados ao conservadorismo queriam não permitir, com a conversa fiada da meritocracia. Conversa fiada. Você só pode tratar os desiguais com igualdade se você lhes der condições. Se você não der condições, a universidade pública continuaria sendo uma universidade de elite, na qual você teria ali os filhos da elite, sempre tendo uma educação privilegiada na universidade pública, em contraposição aos índices pequenos. Quando a Eureka surgiu, há 19 anos, nós surgimos nessa esteira. Nós sempre defendemos, o Oswaldo está aqui há muitos anos, um dos professores tradicionais dessa equipe, a professora Regina, fundadora do projeto social Eureka. Nós surgimos nesse sentido, ofertar um pouco mais de apoio, de forma modesta, mas um apoio contínuo ao estudante. Nós estamos há 19 anos no ar fazendo isso, há 19 anos fazendo exatamente isso, jamais com apoio, que não seja o apoio dos parceiros que gentilmente cedem estúdio, cedem local, para nós gravarmos, e por isso temos feito esse trabalho em favor dos estudantes. Indo à sala de aula agora, como fazemos há alguns anos, visitando milhares de estudantes, dizendo assim, você pode fazer diferença, você pode romper esse ciclo, você pode quebrar o paradigma e ser o primeiro da tua família a entrar no ensino superior. E não ceder a esse racismo estrutural. Exatamente. Que as pessoas têm que entender que existe, está na nossa sociedade. E aí vem aquela fala agora recente que eu acho muito boa, né? Não importa não ser racista, você tem que lutar contra o racismo. Né? Não ser racista, isso é óbvio, mas lute contra, haja contra. Né? Não permita, em hipótese alguma. Nós tivemos aí, né, Vidas Negras Importam, e foi tão triste ouvir, não, Vidas Negras Importam, todas as vidas importam. Ah, meu amigo, não seja tacanho. Quando está se dizendo que vidas negras importam, quer dizer, vidas negras também importam, porque a dos brancos já importam há muito tempo, meu amigão. Ok, professores. Pois é. Oswaldo, você no primeiro bloco também falava sobre os commodities aqui do Brasil sendo exportados, mas não produzindo, algo que para as nações que fizeram a importação acabam utilizando da matéria-prima brasileira. Expectativas futuras? As expectativas futuras seriam que nós industrializássemos aquilo que exportamos, né? Que nós pudéssemos ter o lucro em cima daquilo que exportamos, porque no final das contas nós exportamos
e depois compramos, algumas vezes mais caro, o próprio Exatamente. produto que a gente exportou. Isso não tem sentido. Quer dizer, o nosso... Tem para quem vende para nós. Tem para quem vende Tem para pra quem nós. vende pra Para nós. quem vende para nós, É, adora essa claro. situação. Mas não tem o menor sentido. Nós já fazíamos isso enquanto colônia. Precisamos fazer agora? Compra a matéria básica nossa, preço ínfimo, está feliz, beneficia e toma aqui de E volta. veja, antes que alguém entenda mal, eu não estou falando nada contra o agro, contra a agricultura. Não! Vamos continuar produzindo. Ser um dos países que mais produz alimento, não tem problema. Grãos, isso, Mas só que exatamente. vamos industrializar aqui. Agora, uma coisa eu falo mal. Não tem cabimento que o país que produz mais alimentos no mundo seja o país que tem mais gente morrendo de fome. Milhões morrendo de fome, pela Não tem desigualdade. cabimento. Aí nós Isso- voltamos isso é um mais uma absurdo vez, completo. quando entramos num cenário em que o país se choca com a violência é estrutural e ela é uma decorrência do quê? Dessa desigualdade. A desigualdade que provoca necessariamente, professora Regina, as diferenças que estão postas na rua. E o sistema todo está equivocado nesse sentido. Recentemente, nós tivemos um episódio que entristece qualquer indivíduo humano pela desumanidade. Mas você vai procurar a raiz, não os culpados, culpado aqui, mas vai buscar a raiz está em um sistema desigual, que permite o surgimento desses indivíduos que só podem atender pelo substantivo monstro. Ou seja, praticam a monstruosidade porque a sociedade que os constituiu é também uma sociedade alicerçada em defeitos. É o que nós temos. Por isso o olhar dos 523 anos. Quando nós propusemos essa pauta, pensamos juntos em olhar para trás, termos a convicção do que aconteceu, a trajetória secular, mas vislumbrarmos o presente pensando num futuro melhor. O que está constituído hoje, presente, como nós podemos ter um futuro melhor para os nossos netos, para os bisnetos e para quem vier depois, para que olhe para trás e diga, puxa, aquilo melhorou, aquilo foi aprimorado, num país tão desigual como era o Brasil. Vou usar o pretérito, era o Brasil. Fizemos então essa análise, breve análise, mas foi importante, foi bastante interessante, de como as coisas funcionavam, né? Essa análise do passado. Depois, a fala do presente, para olharmos melhor e construirmos melhor no finalzinho do programa, Aliás, professor Oswaldo, é sempre dito pelos historiadores, você precisa conhecer o passado para entender o presente e construir um futuro melhor. Exato, sem sombra de dúvida. E nesse sentido, posso sugerir um livro? Por favor, eu ia pedir agora. Raízes do Brasil. Anota aí. Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Um clássico da historiografia, mas muito importante para a gente entender as bases desse país em que nós vivemos. Muito bom. Professor Marlos, indicação? Eu vou deixar uma leitura necessária para quem quer conhecer o mundo brasileiro, pensando no Nordeste maravilhoso, pensando nessa região espetacular que o país tem e que ensina tanto que é o Nordeste. Vidas Secas. Vidas Secas, o olhar de uma família, a tristeza de uma família que é vítima de todo um processo de desconstrução desigual que a nossa sociedade tem. Ali a questão do Fabiano personagem, o soldado, traduz muito o que Graciliano havia observado lá nas bandas de Alagoas. Muito bom. Obrigada pela presença, pela participação dos professores, professor Oswaldo, historiador, professor Marlos Geronasso, da área de linguagens. O programa Eureka Atualidades encerra por aqui e no nosso próximo programa vamos novamente continuar com a série Atualidades discutindo outro tema. Até lá!